Olá, pessoal. Boa noite. Eu estou falando para quem está assistindo de noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Eu me chamo Lívia França. Eu seria a professora de vocês no treinamento executivo em registros de marcas. E a gente está gravando essa aula, é uma aula introdutória, para falar para vocês sobre as oportunidades de mercado que existem com o registro de marcas. Mostrar para vocês como é que funciona, fazer uma breve introdução para vocês já chegarem na aula ao vivo, ambientado. Isso para quem não trabalha, nunca trabalhou com registro de marca, está realmente começando do zero. E esse curso também é feito para você. Mas para quem já trabalha com registro de marca, já fez um ou outro processo, essa aula também pode trazer insights interessantes. Então, vamos começar. O objetivo dessa aula é a gente explorar as vantagens estratégicas do registro de marca para as empresas. Eu gosto de trazer isso em várias aulas, vocês vão observar ao longo do curso, em vários conteúdos, né? Até para vocês usarem isso com os clientes de vocês, a gente recebe bastante objeção, muitas vezes o cliente não entende, até pela falta de cultura mesmo de proteção da propriedade intelectual no nosso país. O cliente muitas vezes não entende, acha que é um valor muito caro e não consegue perceber a importância da marca protegida de seus negócios. Então, eu trago essas vantagens sempre a gente ter esses insights com os nossos clientes. E a gente vai também analisar as oportunidades de mercado criadas através de registro de marca. É claro que hoje eu vou trazer para vocês oportunidades administrativas para não advogados. Para quem tem um OAB, a gente tem as oportunidades que estão dentro da exclusividade da atuação do advogado, então tem um campo ainda maior. Mas você que não é advogado ou que é bacharel em direito, mas não tem OAB, você consegue atuar amplamente trabalhando na parte administrativa de registro de marca, e é isso que eu vou falar com vocês hoje. Mas quem sou eu, gente? Também vou me apresentar na aula ao vivo, mas já para vocês irem situando, eu me chamo Lívia França, fundei um escritório especializado em propriedade intelectual em 2020, mas eu já trabalho com especialmente registro de marcas desde 2015. Eu comecei nessa área por demanda de amigos que possuíam uma agência de marketing, precisava de alguém que soubesse do tema, que estudasse o tema para as demandas internas deles, e assim eu comecei a estudar e atuar na área e me apaixonei. Porque é bem interessante lidar com as empresas, conhecer os negócios dos clientes, as marcas. Eu, particularmente, gosto muito. Mas eu tenho uma história que eu venho do direito público. Inclusive, hoje ainda sou advogada pública, eu concilio as duas áreas, mas todo o meu foco hoje, 80% do meu foco é para o meu escritório, é para os meus clientes e é para difundir o conhecimento em propriedade intelectual, porque essa é a grande barreira, é o grande desafio que a gente tem na nossa área. É informar o cliente, educar os nossos clientes sobre a importância do serviço, porque é um serviço valorizado. As empresas que já entendem a importância facilmente nos contratam. Porém, existe um campo imenso no nosso país de empresários ainda com falta de informação mesmo, ou eles nem sabem que a marca deles às vezes está desprotegida, que era necessário registrar a marca no INPI, por exemplo. E o nosso papel é informar esse cliente e educá-lo, não é convencê-lo, porque cada um tem sua fase de entendimento, mas educá-lo para compreender a importância da proteção da marca para eles expandirem o negócio deles, as empresas, os negócios deles. Aí eu comecei lá atrás, em 2015, era muito difícil achar um curso. Eram cursos totalmente teóricos, nada prático, caríssimos, e os cursos mais acessíveis eram os cursos da própria WIPO, que o INPI também fornece em português, mas mesmo assim os cursos mais aprofundados a gente pagava em dólar e era difícil. Então, a gente vai aprendendo com a experiência. O objetivo do nosso curso, do nosso treinamento, é trazer tudo de bagagem que a gente tem de experiência para facilitar a vida de vocês, mesmo vocês adquirirem conhecimentos mais avançados em níveis teóricos, também em questões práticas, mas sem precisar passar por alguns perrengues que eu passei, por exemplo, tá? E bora lá. Eu vou trazer esse conceito de marca, gente, em vários pontos do nosso curso. Por quê? A marca, ela é muito confundida e
Dentro do marketing, ela tem um sentido mais amplo, né? A gente entende como marca toda uma identidade visual dentro de um negócio. Juridicamente, o conceito de marca é o símbolo visualmente perceptível. Então, é um nome, uma imagem, combinação de cores que distingue, que diferencia um produto ou um serviço oferecido por uma pessoa, grupo ou empresa. A marca ela tem um objetivo de evitar que o consumidor se confunda quanto a quem fornece ou está associado a um produto ou serviço. Eu trouxe até esse trecho extraído da política de propriedade intelectual da Meta, porque é um trecho bem claro sobre marca, que tem mais clareza do que a nossa própria legislação. E por que que eu gosto de trazer ele também? Porque muita gente confunde marca com o nome empresarial. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já quero pontuar isso aqui. E onde está inserida a marca dentro desse universo? A marca, ela é uma dos institutos da propriedade industrial. A gente fala dentro do direito instituto, mas a propriedade intelectual, eu gosto de comparar ela, industrial, que está dentro da propriedade intelectual, como uma caixa de ferramentas. Ela é uma elas são ferramentas do empresário para gerar ainda mais valor para os seus negócios. Elas são bens, são equiparados a bens como um carro, por exemplo, como um maquinário de uma empresa, só que são bens invisíveis. E é justamente por isso que eles têm tanta dificuldade de perceber a importância de proteger esse bem. E dentro desse universo da propriedade industrial, nós temos as marcas, mas temos também as patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas, o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. Tudo isso está na nossa lei específica de propriedade industrial, que é a Lei 9279 de 96. É uma lei que vai acompanhar bastante vocês ao longo da atuação profissional e vou estar sempre trazendo ela também ao longo do nosso curso. E é um mercado, entrando especificamente do nosso mercado, é um mercado que demanda muito profissional qualificado. Para vocês terem uma ideia, ano passado foram abertas mais de 4 milhões de empresas no nosso país. Ao mesmo tempo, menos de 500 mil pedidos de registro de marcas foram apresentados ao INPI. Marca não é a mesma coisa que empresa, mas toda empresa tem ao menos uma marca. Isso significa que a grande maioria das empresas não fazem o pedido de registro de suas marcas. E pior, as que fazem, muitas são indeferidas ou são arquivadas, mesmo sendo deferidas, porque o titular ou o procurador no processo não deu o andamento correto. Isso é muito triste. É, assim, é um grande absurdo. Então, a gente tem dentro de depósitos, só em janeiro, fevereiro e março do ano passado, quase 90 mil marcas. Mais de 90 mil marcas. E, ao mesmo tempo, a gente teve quase 20 mil indeferimentos de pedido e quase 10 mil arquivamentos por falta de pagamento da concessão, que é uma fase final do pedido de registro da marca após deferimento. A gente vai ver isso na nossa aula ao vivo, mas é para vocês terem uma ideia de como que processos são perdidos muitas vezes por falta de conhecimento qualificado sobre o registro de marca. Então, a gente tem muitas empresas abertas sem as marcas protegidas e muitas das que têm, estão tentando registro de marca não conseguem por falta de conhecimento. Esse é o mercado em que a gente atua. E muito disso acontece também porque qualquer pessoa pode atuar perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é onde a gente faz o pedido de registro. O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria, atualmente, já foi vinculada a outros ministérios, mas atualmente é vinculada a esse. E como um serviço público oferecido à população, em 2014, uma ação civil pública entendeu que uma profissão que era específica dos agentes de propriedade industrial, que isso violava o acesso às pessoas ao serviço público
essa restrição não era constitucional, então, nessa ação civil pública foi decidido que qualquer pessoa poderia realizar peticionamento relativo à propriedade industrial de qualquer espécie perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, hoje, qualquer pessoa, então, um empresário, ele pode, em nome próprio, fazer o pedido de registro da sua marca, sem procurador, ou qualquer pessoa pode dizer que vai registrar uma marca até para outras pessoas, né, como procurador. Isso é bom porque aumenta o acesso ao serviço. Isso é ruim porque nem todo mundo é qualificado para fazer isso, e é por isso que a gente vê tantas atrocidades sendo cometidas em processos de marca. Pedidos feitos para marcas que claramente seriam indeferidas, ou pedidos que são deferidos e são arquivados porque a pessoa não cumpriu um ato final do processo, porque não sabia. Tá? Então, esse é o cenário, continuando ali dentro do cenário, esse é o mercado que a gente encara hoje. Então, isso tudo, somado à falta de informação dos empresários sobre o registro de marca, mostra que tem muito campo para a gente atuar. Parece um desafio, parece difícil, mas tem muito campo para a gente atuar. Tá? E não bastasse, esse campo cresceu muito, mais de 33% de pedidos de micro e pequenas empresas ao longo de 4 anos, principalmente por causa da migração em massa das empresas e de profissionais liberais também para o digital após a pandemia. As pessoas não podiam abrir suas portas, elas só podiam prestar um serviço online. E quando você está no online, a vulnerabilidade da sua marca é muito maior. Você não tem apenas um concorrente ali na sua esquina, você tem um concorrente no país inteiro, dependendo do serviço. Então, essas pessoas entenderam que, de alguma forma, precisavam proteger suas marcas. Elas foram para o Instagram, elas foram arrumar um domínio, viram que às vezes já havia marca registrada para aquele nome que elas utilizavam, e a partir daí surgiu uma demanda. E essa demanda, muitos deles não sabem, é um processo administrativo contencioso, regido pela Lei de Propriedade Industrial, também regido por uma legislação específica de processo administrativo federal. Como eu disse, o INPI é uma autarquia federal. Então, o conhecimento sobre esse processo é essencial para o sucesso do registro de uma marca. E eu falei lá atrás que a marca é muito confundida com nome empresarial, e acontece muito, são mitos nos quais os empresários acreditam que ele já tem um CNPJ, ele já tem a empresa constituída, já, né, já está registrada na junta comercial, está tudo certo, ele já cumpriu as formalidades, já tem um domínio, que muitas vezes é a primeira coisa que eles procuram, ou, a depender do negócio, um usuário nas mídias sociais. Profissionais liberais, por exemplo, nem sempre tem sites, mas tem um perfil no Instagram e agora no TikTok também. Eles se preocupam com isso. Registro em cartório muito menos, não protege a marca. Mas eles não sabem disso. E a gente precisa informar. Explicar para eles que o CNPJ é o cadastro deles como pessoa jurídica perante a Receita Federal. Que o ato constitutivo da empresa formaliza o nome empresarial dele, mas que esse nome não é a marca. O nome empresarial é o nome da pessoa do empresário. É um instituto diferente dentro da empresa, é uma coisa diferente dentro da empresa. É o nome que ele utiliza para assinar documentos, notas fiscais, mas não protege a marca. O domínio, da mesma forma, o endereço dele na internet. O usuário das mídias sociais é como ele é encontrado dentro de um perfil de mídia social. E o registro em cartório serve para nada. Dentro do contexto de marca, é utilizado para outras questões, mas dentro do contexto de marca, não serve para nada. Por outro lado, apesar deles não saberem disso, eles, além de manterem a marca desprotegida, eles também estão perdendo vantagens por não estar registrando as suas marcas. Porque a marca, ela desempenha um papel crucial, tanto no ambiente jurídico quanto no comercial para as empresas. Ela protege a identidade corporativa. Muitas vezes a marca transcende a empresa. A empresa, às vezes, quebra, fecha, encerra suas atividades e a marca permanece. Recentemente, eu acho que a marca Mesbla
foi vendida, a Daslu também foi uma venda milionária, mesmo sem as empresas existirem, tá? Somente com a marca registrada, eles possuem essa proteção da identidade corporativa, eles possuem efetivamente direitos legais sobre essa marca, porque só registra quem é dono. Provavelmente vocês já viram esse anúncio aí no INP, no Instagram, sobre isso, alguém vendendo registro de marca falando disso. É verdade. É, facilitação do comércio, né? Eles podem oferecer licenciamento da marca, receber royalties por isso, podem vender a marca, né? Fazer a cessão da marca. E a valorização do ativo intangível, dos ativos intangíveis em gerais, até para atrair investimentos, você precisa do registro dessa marca. E quais são os fundamentos? Eu já quis colocar esses fundamentos para vocês antes da aula ao vivo, para vocês já irem se ambientando, tá? A marca, ela precisa ser um sinal visualmente perceptível, distintivo, ou seja, ele tem que diferenciar aquele produto ou serviço no mercado, e ele não pode estar compreendido nas proibições legais. A nossa lei de propriedade industrial traz um rol imenso dentro do seu artigo 124 do que não pode ser registrado como marca. E aqui eu trouxe também para vocês o conceito da lei, né? Que a marca é usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa, para vocês verem como que o conceito da meta está bem mais didático do que a da nossa legislação. Por isso que o empresário tem dificuldade para entender. E quais são ali dentro da lei, o que, que tem dentro da nossa lei de propriedade industrial, o que, que ela regulamenta, o que, que você encontra lá? Na verdade, é todo o processo administrativo, praticamente. O que, que é passível de registro como marca? Quais são as proibições legais, como eu falei? Quais são os tipos de marca? A legitimidade para o requerimento dessa marca? Quem pode fazer o requerimento de marca? E aqui eu já vou adiantar para vocês. Praticamente qualquer pessoa, pessoas físicas, profissionais liberais, instituições sem fins lucrativos, órgãos públicos e as empresas que são as titulares máximas das marcas. Mas a marca, ela não tem só uma função comercial, ela tem outras funções, por isso que praticamente todos os tipos de instituições ou pessoas podem requerer o registro de uma marca, desde que tenham uma legitimidade, exerçam aquela atividade de forma legal, elas podem requerer a marca. A lei também traz qual é a proteção conferida sobre essa marca, o que causa a perda do direito sobre a marca e a regulamentação do processo de registro em si, que a gente verá na aula ao vivo. E três são os princípios fundamentais que regem o direito de marcas. E esses princípios é muito importante que a gente tenha eles em mente sempre quando for atender um cliente, porque muitas vezes o cliente fala assim: ah, mas a minha marca, ela é aqui do Rio de Janeiro. Eu vi que tem uma marca igual, mas é lá na Bahia. Só que a marca, pelo princípio da territorialidade, ela tem validade em todo o território nacional. Ela não tem validade fora do Brasil, somente nos locais, nos países onde ela também for pleiteado o registro dela. Mas dentro do Brasil inteiro ela tem validade, ao contrário do nome empresarial, por exemplo, que só tem validade dentro do estado onde a empresa está registrada. A gente tem o princípio da especialidade. A marca é protegida para a atividade que a gente reivindica dentro do processo de proteção. E isso é muito importante, porque tem profissional aí no mercado registrando a marca em atividade que não é a atividade fim dela, simplesmente para entregar um registro para o cliente, e na verdade aquela marca não está protegida. Porque se aparecer alguém com uma atividade igual, com nome semelhante, pode impedir esse cliente de utilizar a marca, porque a proteção não está para a atividade certa. A gente tem também o sistema atributivo. O sistema atributivo é o responsável por muita gente falar que só é dono quem registra. Mas é exatamente isso que diz ele. A gente só tem a titularidade do registro, o cliente só tem a propriedade do registro da marca com o registro. Existem exceções?
Claro que existem exceções, dentro do direito sempre tem um porém. Então, dentro do princípio da territorialidade, a exceção é a marca notoriamente conhecida. O que que significa essa marca? Eu trabalho com pães. E existe uma marca mundialmente famosa também de pães que eu deveria conhecer porque eu trabalho nesse ramo. Só que aí eu tento registrar o nome dessa marca, que não está registrada no Brasil ainda, mas é mundialmente famosa aqui no Brasil. Essa marca pode se defender no meu processo e falar: olha, você deveria saber que eu sou uma marca conhecida. Você trabalha no mesmo ramo que eu. E mesmo não tendo registro no Brasil, existe um reconhecimento de proteção para essa marca. Por acordos internacionais, isso está previsto na nossa legislação também. Então, a exceção ao princípio da territorialidade é a marca notoriamente conhecida. Para as marcas de alto renome, elas são exceções ao princípio da especialidade. A Coca-Cola, por exemplo, é uma marca de alto renome. Isso significa que ela tem proteção para qualquer atividade que exista dentro do mercado. A Coca-Cola é um refrigerante, mas eu não posso criar um estúdio fotográfico chamado Coca-Cola. Não é a atividade fim dela, mas como ela é uma marca de alto renome, eu não posso usar essa marca para nomear um estúdio fotográfico. E temos o sistema atributivo, que é a regra, só é dono da marca quem registra, porém, temos o sistema declarativo. É uma exceção a esse sistema e, inclusive, é um meio de defesa dentro do processo de registro de marca. Se um nosso cliente, por exemplo, verificar que um concorrente pleiteou a marca dele de registro antes dele, ele pode apresentar uma oposição ou um pedido de nulidade no processo desse concorrente e alegar que já usava a marca antes. Ele não tinha ainda o registro, mas ele estava usando a marca antes e existem algumas regras para conseguir êxito nessa defesa, mas é uma exceção ao sistema atributivo. E quais são os requisitos para a gente obter finalmente o registro de uma marca? Esses requisitos eu não vou falar deles mais agora, eu só vou nomeá-los, porque eu vou aprofundar eles na parte de busca de viabilidade de marca, o exame de viabilidade de marca, tá? A marca, para ela ser registrada, ela tem que cumprir esses 4 requisitos: a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade. Falando rapidamente deles. A liceidade, ela tem que estar de acordo com a lei. A distintividade, a marca não pode ser um nome comum ou genérico, ela tem que gerar uma distintividade para aquele produto ou serviço. A veracidade, a marca ela não pode conter uma expressão que gere uma falsa sensação no consumidor. E a disponibilidade, não pode haver outra marca registrada igual ou semelhante anteriormente à marca do cliente. Eu vou voltar aqui, porque esse semelhante é uma coisa que o cliente às vezes fica bastante aborrecido. Tem palavras semelhantes, por exemplo, é, interação e ação. Não, esses não são bons exemplos, gente. Inovare e inovar. É a mesma, tem o mesmo significado, vocês concordam comigo? São palavras com a grafia diferente, porque estão, às vezes, em línguas diferentes, mas tem o mesmo significado. Há aí um risco de confusão para o consumidor. Então, o INPI não aceita marcas dessa forma. A gente vai compreender melhor isso na parte de exame de viabilidade. Mas eu já queria trazer ele aqui, porque isso sempre gera dúvida nos nossos clientes. As etapas do registro, é claro que eu vou mostrar para vocês na aula ao vivo, até no passo a passo. Eu já quero mostrar esse esquema para vocês irem se ambientando. É um processo, como eu falei, contencioso e tem várias fases, desde o pré-registro, que é a análise de viabilidade da marca, até o protocolo, que passa por um exame formal, que é publicado para concorrentes apresentarem oposição, se quiserem, passa por um exame de mérito, o pedido pode ser sobrestado e ela vai ali ser deferida ou não. Dentro de uma decisão de indeferimento cabe recurso. Então, tudo isso dentro de um processo. E tem várias formas de oferecer esse processo aos clientes, serviço para realizar esse processo aos clientes. Eu também vou falar disso para vocês na aula ao vivo.
tá? E quais são as oportunidades de mercado? Se você não tem um AB, a oportunidade principal e mais valiosa, com certeza, é o processo de registro da marca perante o INPI. É o processo em si. Esse processo administrativo, como eu falei antes, qualquer pessoa pode realizar, pode representar, né, dentro do INPI, e você pode oferecer esse serviço de diversas formas. Eu vou mostrar para vocês na parte de precificação, até exemplos de que existem no mercado, valores. E tem gente, por exemplo, que oferece o processo em fases. Olha, eu cobro tanto para protocolar o pedido, mas tanto para acompanhar o pedido, cobro X para fazer uma defesa em oposição ou para apresentar uma oposição em processo de terceiro, cobro Y para fazer um recurso, ou se não, eu cobro um valor cheio para acompanhar o processo inteiro, desde o pré-registro até a decisão final do INPI, que é o que eu faço no meu escritório. Vou explicar para vocês por que que eu decidi isso. Mas não é certo ou errado, são formas de atuação no mercado, é o que faz sentido para você e é a forma como você conseguir captar clientes. E é uma oportunidade de mercado muito valiosa. É assim que eu comecei e é assim que eu continuo até hoje. Do registro de marca, a gente faz outros serviços agregados, uma notificação extrajudicial, que também é um campo para não advogado. Você não precisa ser advogado para encaminhar uma notificação extrajudicial. É só tomar o cuidado para você não falar que você é advogado. Você vai encaminhar uma notificação em nome do seu cliente, e tá tudo bem. Você só não pode dizer que você é advogado, tá? Você também pode fazer uma análise de conteúdo, uma auditoria de conteúdo, né? Ou para consultorias empresariais, uma consultoria de conteúdo. O que que é isso? Nos Estados Unidos, isso funciona muito. Aqui no Brasil, se as pessoas não têm uma cultura de protegerem a própria marca, imagine respeitar o direito dos outros, né? Não estou falando de todo mundo, isso não é uma generalização injusta, mas é para mostrar para vocês que a gente tem um mercado que a gente ainda tem que ensinar ele. Mas é um conteúdo que às vezes eu faço com um cliente ou outro, fazer uma análise mesmo. Olha, você tem um canal no Instagram, mas eu estou vendo que você utiliza aqui, ó, direito de imagem de terceiro. Você tem autorização nesse terceiro? Você está usando, fazendo referência a uma outra marca. Isso não pode, ou isso pode. Você vai fazer uma análise mesmo de auditoria de conteúdo daquele cliente para dizer se ele está dentro dos parâmetros legais, dentro da propriedade intelectual ou não. E também para conseguir entender se a marca do seu cliente, por exemplo, está sendo violada por uma outra pessoa, até para apresentar notificação. Isso é um campo bem interessante. Você consegue cobrar por um serviço, não é um serviço que demanda muito tempo, que exaure muito você. Você falou cobrar um valor razoável ali de consultoria, R$ 500 a R$ 1.000, a depender do cliente. É uma consultoria rápida, então é uma oportunidade bem interessante. Para quem tem OAB, para quem é advogado, existem mais oportunidades de negócio. A gente tem a parte judicial do registro de marcas, pouca gente faz ainda. Tem muita gente ainda já no mercado oferecendo o serviço de registro de marca, mas muita gente desqualificada. A parte judicial tem pouca gente mesmo, quase ninguém oferece. Muitas vezes, quando oferece, é um advogado que é empresarial, mas não detém tanto conhecimento de propriedade intelectual. Então, se você é advogado, também é interessante oferecer isso para os seus clientes. Aqui a gente tem clientes que começou com a marca registrada, sofreu uma ação de abstenção de uso de marca, então a gente defende, foi com processo no INPI e processo judicial tudo ao mesmo tempo. E outros processos também, que a gente processa outras empresas por violação de marcas de nossos clientes, e hoje em dia, com processo judicial, a gente consegue oferecer processo no país inteiro. A gente tem processo até no Rio Grande do Norte. E eu estou falando do interior do Rio de Janeiro. Então, é um campo bem amplo. E aqui, só para trazer para vocês, vou trazer dois casos e eu vou encerrar essa aula para não ficar tão cansativo, porque isso é só uma introdução do que vem ao vivo. Mas esse caso aqui da Ludmilla, Numa Nice e Numa Nice. A Ludmilla criou ali uma festa, né, Numa Nice, tentou registrar a marca, mas não conseguiu porque não observou que já existia uma marca registrada chamada Numa Nice separada. E o INPI indeferiu a marca dela. Ela foi para as redes sociais, falou um monte,
Mas não adianta você falar, gente. Quem chega primeiro consegue o registro. Da mesma forma, a confusão entre os nomes. A BabyTube, que é um ofurô para criança muito antigo, olha lá, marca desde 2007. E eis que a família VTube cria uma marca BabyTube, com E no final, não percebeu que já existia uma marca na mesmo ramo ali de que envolve o universo infantil, né? Brinquedos, produtos para banho de bebês e que claramente geraria confusão ao consumidor. Então, eles mesmos, a empresa que já tinha marca anteriormente, entrou em contato e eles já desistiram desse nome, BabyTube, mudaram o nome para evitar esse tipo de confusão. Vou até mostrar para vocês aqui, quando a gente pesquisa BabyTube, que é a marca da família Tube, logo o Google já mostrava, você quis dizer BabyTube, que é o ofurô que já existia. Então, assim, para eles também não é interessante ter um nome de uma marca que confunde com uma outra marca que já existe no mercado. Essa aula é basicamente introdutória para trazer ali para vocês uma noção mais geral sobre o registro de marca e quero agradecer quem já assistiu essa aula até o final. Espero encontrar vocês ao vivo. Se vocês estiverem assistindo essa aula depois do ao vivo, espero que vocês tenham gostado da aula ao vivo, que ela possa, essa aula de oportunidade, seja apenas uma complementação do que vocês aprenderam. Continuem os estudos de vocês, é um campo, é uma área de atuação que tem mercado. Eu realmente acredito que o mercado precisa de bons profissionais e é por isso que eu estou oferecendo esse curso. Quero muito que vocês sejam meus colegas e compartilhem os insights de vocês, o que vocês estiverem achando sobre o curso. Nas mídias sociais podem me marcar, eu ficarei muito honrada. Obrigada, gente.